prazeroso é estarmos aqui para aprendermos mais do nosso Senhor, o nosso Salvador, e compreendermos os seus princípios para a nossa vida. Meus queridos irmãos, nós vamos iniciar nesta noite fazendo a leitura de uns textos da Sagrada Escritura, a qual pedimos ao Senhor que nos ensine para que possamos adorá-lo da maneira correta. Acompanhem o primeiro texto que se encontra em Lucas, capítulo 9, e o versículo 23. Lucas 9 e 23, que diz o seguinte: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Segundo texto, Mateus 10 e 38. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Terceiro texto, Mateus 16 e 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Marcos 8:34. E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E por fim, Lucas carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Graças a Deus pela sua palavra, que é abençoada. Todos estes textos da Sagrada Escritura, eles trazem o seguinte entendimento: que o Senhor mostra a preocupação de que o homem e a mulher de Deus que querem viver para Ele, devem tomar atitude e ação na sua vida. Devem primeiro querer conhecê-lo, depois voltar-se para Ele, a ponto de negar a si mesmo, depois entender que existe um trajeto a ser seguido e, enfim, seguir os seus passos. Todos esses textos vão ressaltar a grandeza do Senhor e como nós somos colocados diante dele como aqueles que devem segui-lo, que devem fazer a sua vontade, que devem buscar aquilo que ele tem para a nossa vida. Mas, pastor, o texto nos fala sobre o discípulo. O que realmente é um discípulo? Em que consiste vivermos como discípulos? Qual a compreensão para nos tornarmos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo? Quais devem ser as características que um discípulo de Jesus deve ter? Diante disso, nós vamos meditar e aprender nesta noite sobre o seguinte tema: as características dos discípulos de Jesus Cristo. Nós vamos observar na Sagrada Escritura o que Jesus nos apresenta como características essenciais e fundamentais para aqueles que querem, desejam viver para Ele. E aí nós vamos também fazer uma reflexão na nossa vida. Será se somos discípulos? Será se vivemos como discípulos? Será se almejamos ser discípulo de Jesus Cristo? Mas por que isso, pastor? Porque existem muitas pessoas diante da sociedade, diante da igreja espalhada pelo mundo, que pensam que estão agradando a Deus, mas têm uma vida de aparência, mas têm uma vida que não é real, verdadeira, diante do Senhor, e acabam enganando-se a si mesmas. Muitas pessoas que abrem a boca para dizer que amam a Jesus Cristo, mas não são capazes de se dispor
por amor a Jesus Cristo, por conhecimento de Jesus Cristo, por obediência e temor a Jesus Cristo. E hoje os textos da Sagrada Escritura irão trazer para nós a compreensão, e nós vamos meditar nestes textos para aprendermos e sairmos daqui com tal compreensão. De acordo com as palavras de Jesus, que ações mostram quem é um discípulo? Quais devem ser as atitudes de uma pessoa que ama Jesus Cristo, de um discípulo, de alguém que verdadeiramente vive para Jesus Cristo? Quando Jesus proferiu essas palavras que nós lemos anteriormente, ele estava falando para os seus discípulos e para as pessoas que estavam à sua volta. Ele estava desafiando tanto aqueles que já haviam assumido um compromisso com ele, como aqueles que estavam à sua volta, para que também assumissem um compromisso com ele. Então, a primeira característica, observemos lá em Lucas 9, versículo 23. Ele diz, olha, se alguém quiser acompanhar-me, ou seja, se alguém quiser ser meu discípulo, primeiro, negue-se a si mesmo. Ponto A. Primeiro item que nós devemos observar é aquilo que Jesus nos desafia a fazer. Negue-se a si mesmo. E quando nós observamos dentro do contexto, vemos que várias situações estão voltadas aqui. A primeira é que para aquela sociedade que ainda não conhecia dele, ele dizia, negue-se a si mesmo, ou seja, conheça-me. Deixe de lado a sua vida e venha me conhecer. Deixe as suas vontades e as suas intenções e venha conhecer ao Salvador. Negue-se. O Salvador estava diante das pessoas. E as pessoas, muitas ali estavam apenas observando. Muitas queriam seus milagres, suas ações, mas não tinham a disposição e a atitude de se voltar para Ele. Na sociedade contemporânea, hoje, meus irmãos, muitas pessoas ouvem de Jesus Cristo, acham bonito, acham interessante, acham chamativo, tornam-se até amigos do Evangelho, mas não são capazes de negar a sua própria vida para conhecer a Jesus Cristo. Não são capazes de tornarem-se um discípulo de Jesus Cristo. Para você que ainda não tomou uma decisão para Cristo, a primeira atitude que você deve fazer é negar o seu eu e querer conhecer Jesus Cristo. Negue-se quem você é e volte-se para aquele que é o Salvador. Jesus falava ali então para dois públicos, aqueles que haviam tomado uma decisão para Ele e aqueles que observavam tudo aquilo que Ele fazia. Dentro desse quesito, meus queridos irmãos, para aqueles então que já se entregaram a Jesus Cristo, o Senhor os desafia, vocês tomaram uma decisão, neguem o estilo de vida que vocês tinham anteriormente, negue as suas intenções em prol de Jesus Cristo, negue quem você é para que Cristo viva em você. E aí isso nos traz uma reflexão. As pessoas veem Cristo na sua vida, na minha vida? Será que quando nós estamos diante da sociedade, as pessoas são capazes de olhar e dizer, ele, ela, são discípulos de Jesus Cristo porque veem Cristo na nossa vida? Porque se isso não acontece, existe algo de errado. O discípulo é capaz de negar a sua vida em prol de que Jesus Cristo seja visto através dele. Meus queridos irmãos, entregar-se a Jesus Cristo é viver para Ele, é aprender dEle, é depender dEle, é conhecer a Ele, é ser orientado por Ele. Entregar-se a Jesus Cristo não consiste em tornar-se um frequentador de igreja, não consiste em tornar-se amigo do Evangelho,
não consiste em achar bonito a reunião dos cristãos, não consiste em aparecer na igreja de vez em quando. Entregar-se a Ele é viver para Ele. E aqui surge uma grande questão: você vive para Cristo? Será que nós já estamos nesse patamar de tudo que nós fazermos, pensarmos e agirmos é em prol de engrandecer ao nome do Senhor? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31 diz: quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Um discípulo vive para Deus. Ele abandona o seu eu para que o seu Senhor seja engrandecido, para que o seu Senhor seja exaltado, e Jesus Cristo é o nosso Senhor. E aí surge, meus queridos irmãos, esta preocupação, porque o próprio Jesus Cristo disse que o trigo está misturado com o joio. Que existem pessoas que passam uma vida iludidas pensando que são discípulos, mas o discípulo deixa marcas de quem ama a Cristo. E se você não é capaz de deixar estas marcas, é porque tem algo de errado. Um discípulo se dispõe por amor a Jesus Cristo, custe o que custar. Ainda há pouco a Fernanda leu um texto, Isaías nem sabia qual era a missão que ele ia cumprir, mas ele disse sim, por amor ao seu Deus, por amor ao nosso Deus. Reflita, meus irmãos, porque isso é muito sério. Como pastores, nós não podemos deixar algo assim passar despercebido. É uma autorreflexão. Eu sou um discípulo? Eu já sou capaz de negar a minha vontade em prol da vontade do meu Senhor? Negar a si mesmo consiste em deixar o velho eu, em deixar para o lado as nossas atitudes antigas, os hábitos antigos, a maneira de proceder antiga. A partir do momento que nós nos entregamos a Cristo, nós somos novos em Cristo Jesus. Tudo aquilo se passou. Não importa o que você fez ou deixou de fazer, aquela vida passou. Importa a nova vida vivenciada diante do Senhor Jesus Cristo. Paulo, quando escreveu aos Efésios, no capítulo 4, versículos 22 ao 24, ele disse assim, prestem atenção, irmãos. Quanto àquela antiga maneira de viver, vocês já foram ensinados a se despir do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem que foi criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente de verdade. A vida passada para trás ficou. Se matou, roubou, destruiu, a vida passada para trás ficou, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, segundo aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo 17. Negar a si mesmo é deixar esses hábitos para trás. Uma pessoa que se entrega a Cristo não pode ser uma pessoa que vive da maneira que vivia antigamente. Se falava mal do outro, acabou. Se roubava, acabou. Se brigava, deixou de lado. Se era um caloteiro, deixou de lado. Agora é uma nova vida. Negue aquele homem antigo, aquela mulher antigo e revista-se do novo homem em Cristo Jesus. É essa a ideia bíblica. Você quer me seguir, disse o Senhor? Você quer ser discípulo? Tome esta atitude. Primeiro conheça o Senhor e abandone tudo aquilo que não presta. Abandone a sua antiga vida e viva o que Cristo tem para você.
Meus queridos, observemos também em Colossenses, capítulo 3, dos versículos 9 e 10. Paulo escreveu aos crentes de Colossos e disse: olha, acabou, passou. Não mintam mais uns aos outros. Não há necessidade, vocês são transformados. Abandonem a prática da mentira, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e vocês se revestiram do novo homem. Acabou, meus irmãos. Um cristão verdadeiro, um discípulo de Cristo, ele abandona, ele deixa, ele larga. Esta é uma marca. Essa ideia de que eu não consigo é do cão. Nós conseguimos porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Então, se nos entregamos a Cristo, mudaremos dia após dia. É um processo progressivo na nossa vida. A mudança vai acontecendo, porque vamos ouvindo e vamos obedecendo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Negar a si mesmo é abandonar aquele que vivia na imoralidade, é abandonar aquele eu que vivia na mentira, na prostituição ou qualquer outra ação que desrespeite a Deus e passar a viver para Cristo. Não esqueçamos disso, meus irmãos. Um discípulo, ele é transformado. E a igreja conhece o testemunho dos irmãos. A igreja conhece a árvore boa, ela faz o que? Ela produz o quê? Bons frutos. Aqueles que são transformados, eles se esforçam por amor a Cristo, eles se dedicam, eles se consagram, eles se apresentam diante do Senhor. Eles não são pessoas que dão desculpas para tudo, porque o que vale é o amor a Deus, o respeito, a obediência e o temor. Meus irmãos, um discípulo não fica dando desculpas esfarrapada para fazer a obra de Deus. Um discípulo não fica achando o outro ali bonito trabalhando na obra de Deus. Ele está presente, ele está atuante, ele está disposto, ele enfrenta a batalha, ele vai à frente, ele cumpre o propósito de Deus. Negue-se a si mesmo. É a primeira característica. Ela é muito clara. Quem nega, deixa para trás. Segunda característica, voltemos lá no versículo 9, 23. Diz o seguinte, já observamos lá, se alguém quiser acompanhar-me, disse o Senhor, negue-se a si mesmo. Segundo, tome diariamente a sua cruz. Meus irmãos, olhem como é espetacular a grandeza da vontade de Deus. Não é faça de vez em quando a vivência da sua cruz. Não é viva a sua cruz de vez em quando, é todo santo dia. Tomar a sua cruz diariamente. Mas, pastor, o que significa isso? Para muitos, a cruz, ela simboliza sofrimento. Ela simboliza algo doloroso, pelo processo que o Senhor Jesus Cristo passou, e muitas pessoas da época, as pessoas quando eram condenadas, elas passavam por um processo doloroso. Muitas eram colocadas na cruz, e aquela cruz significava vergonha. Mas a cruz que o nosso Senhor Jesus Cristo está ressaltando aqui, tome diariamente a sua cruz, é uma cruz de propósito, é uma cruz de objetivo, ou seja, você decidiu viver para Cristo, viva. Não tenha uma vida falsa, viva, nem que para isso seja necessário você sofrer por amor a Cristo.
você ser julgado por amor a Cristo, você ser desrespeitado, mas tenha um propósito. A cruz de Cristo estava relacionada a um propósito. O Senhor Jesus morreu com o propósito de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O propósito de Jesus Cristo ter vindo a esta terra foi para nos resgatar, para nos salvar, para nos buscar, para trazer de volta aquela comunhão que foi quebrada. Então, vivamos como pessoas transformadas realmente por Jesus Cristo. E aqui eu quero abrir um parêntese muito importante. Uma pessoa que é transformada por Cristo, ela não é uma pessoa feita de vidro. Um cristão transformado, ele torna-se maduro. Meus irmãos, tem cristãos que você não pode nem olhar com o canto do olho, que já acha que está falando mal dele. Fino parece um vidro. Isso é desrespeito, é imaturidade. Não saber lidar com as situações do dia a dia. Não saber lidar com críticas, não saber lidar com opiniões. Nós somos maduros em Cristo Jesus. E diante da nossa vida, aqui e acolá, em qualquer lugar que nós estivermos, as pessoas criticam, as pessoas falam, as pessoas pensam, mas nós devemos agir como cristãos maduros, que carregam a cruz de uma vida cristã autêntica, que são capazes de lidar com opiniões, que são capazes de resolver problemas, que são capazes de serem guiadas por Cristo. Essa história de tudo me ofende, ai, não fala, não olha, não pensa, isso é do cão, eu vou dizer para vocês, irmão. Isso não é de Deus. Aqueles que são espirituais julgam espiritualmente toda e qualquer situação. Agora, aqueles que passam por um probleminha, quando são chamados a atenção, eu vou sair da igreja, eu vou contar para irmão, eu vou contar para fulano, isso é do diabo. Porque cristãos agem de forma madura, autêntica, controlado pelo Santo Espírito do Senhor. Voltemos à questão da cruz, irmão. O exemplo de Jesus, Isaías 53, 5. Ele cumpriu o propósito da cruz. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele não abandonou a cruz. Foi doloroso? Foi. Pela vida de todos. Por causa do pecado da humanidade. Mas ele não abandonou a cruz. Ele permaneceu firme no propósito a ele destinado. Então não sejamos fracos. Não abandonemos por situações. Não abandonemos por circunstâncias. E não abandonemos por nada. Porque o maior amor já foi provado por nós. Lucas 22, 42, mostra ali a agonia, o sofrimento do nosso Senhor. Pai, se queres, passa de mim este cálice. O Senhor estava sofrendo por causa da cruz, por causa do propósito ao ser alcançado. Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua. O Senhor estava sofrendo, mas ele cumpriu o propósito para o qual ele veio. Resgatar e salvar o que se havia perdido. Restaurar a nossa comunhão com Ele. Ele não deixou de lado este propósito. Por isso, meus irmãos, não importa o problema que você está enfrentando. É com alguém? Conserte. É financeiro? Ore ao Senhor, que é o dono do ouro e da prata, para lhe dar a instrução correta. Mas conserte. Não abandone o Senhor. É de doença, o Senhor é o médico dos médicos. Clame a Ele e Ele lhe responderá.
Confie no Senhor e Ele agirá por vós. Meus queridos irmãos, muitas pessoas, quando passam por momentos difíceis, abandonam a sua cruz e esquecem do Senhor Jesus Cristo. Deixam de lado porque estão sofrendo. E não é assim. Eu fico pensando na igreja primitiva, eles eram perseguidos por amor a Jesus Cristo. As pessoas matavam os cristãos, mas eles não negavam a sua fé. E muitas pessoas se desviam hoje por besteiras. Por besteiras. Que não é nem para se afastar do caminho do Senhor. Tomar a sua cruz significa, meus queridos irmãos, consagrar-se para Cristo. Você e eu já tomamos essa decisão para Cristo. Agora surge uma grande questão. Você é consagrado para Cristo? Aquele que é consagrado, ele se dedica na obra. Ele não faz para aparecer. Só um exemplo. Se ele canta, se ele canta e toca para aquele que é único de louvor e adoração. Ele não canta e toca para ser visto e achado bonito pelas pessoas, mas ele canta e toca para o seu Senhor. Como é a sua consagração diante de Deus? Você ora, você lê a palavra, você inverte o seu talento, o seu dom na obra de Deus. Porque se você não inverte, meu irmão, minha irmã, você é igual uma verruga. O homem e a mulher que não se dedicam para Deus estão iludidos. Assim como a verruga atrapalha num corpo, aquele que não se dedica, que não se consagra, ele traz problemas para o corpo. Eu esconder algo assim não posso. A mim foi dada a vontade do Senhor para passar. Como pastor, eu não posso dizer o contrário. Os tijolos servem para quê em uma construção? Com o propósito de fazer uma parede, de fazer um muro, de fazer alguma coisa. O cristão foi criado para o louvor da glória de Deus. Se você não é consagrado, você não está louvando, nem adorando, nem exaltando a Deus. E isso é triste para um homem e uma mulher que entregaram a vida ao Senhor. Porque a nossa vida é de consagração, de louvor e de adoração. Eita, pastor, eu percebi que eu não faço nada para Deus, então mude, meu irmão, porque a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. As pessoas estão morrendo, estão precisando ouvir do Evangelho, e muitos estão calados. Muitos se esforçam e outros ficam olhando. Meus irmãos, isto é doutrina bíblica. Tomemos a nossa cruz de cristãos. Nós fomos chamados para uma vida autêntica, para uma vida real, verdadeira, diante do Senhor. Pastor, eu estou cansado. O Senhor renova as nossas forças. Todo santo dia, o Senhor renova as nossas forças. Pastor, eu não sei falar, o Senhor falará por você. Pastor, eu não sei pregar, o Senhor dará as palavras na sua boca. É só confiar, é só consagrar. A consagração consiste nessa vontade intensa de se apresentar diante de Deus, que nem Isaías fez. Senhor, eis-me aqui, eu quero viver para o Senhor, eu quero fazer a tua obra, eu não quero ser um esquenta-banco, eu quero ser um discípulo, cristão verdadeiro e autêntico. Meus irmãos, como é agradável servir ao Senhor, fazer a obra, cantar louvores, limpar o seu templo, organizar aquilo que Ele lhe chamou para fazer. A alegria, ela é imensa. O nosso coração se enche. Aí cumpre-se o que o salmista diz: servir ao Senhor com quê? Com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Tomar a sua cruz consiste em consagrar-se, porque aquele que não consagra-se, porque aquele que não toma a sua cruz, Mateus 10, 38, quem não toma a sua cruz e não me segue,
não é digno de mim. Não é digno de ser chamado de discípulo. Não é digno de estar ali diante do Senhor. Meus queridos, Levítico 20, versículo 7 e 8 também nos traz um princípio sobre esta verdade. Consagrem-se, porém, e sejam santos. Vamos parar bem aqui só por enquanto. Deixa lá o versículo. Ser santo, consagração, viver em santidade, irmãos, prestem atenção. Significa, eu vou abandonar o mundo e não ficar parado diante de Deus. Eu vou abandonar o mundo e vou viver para Deus. Vocês estão observando a diferença? Sejam santos, vivam em consagração, é um desafio para nós. Deixem as práticas mundanas e vivam a vontade de Deus. Para quem é pastor isso? Adolescente, criança, jovem, adulto, idoso, não importa. É para todas as idades. Consagrem-se diante do Senhor, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Prossiga. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é muito clara. Ela é compreensível para nós que temos o Espírito de Deus em nossa vida. O que Ele requer de nós agora é uma prática e uma obediência aos seus estatutos. Ele faz a sua vontade na nossa vida, mas nós temos que obedecer. É a consagração, é a entrega diante do Senhor. Provérbios 16, 3. Meus irmãos, olha como é sensacional este princípio. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. Olha o restante, irmãos. E os seus planos serão bem-sucedidos. Ah, pastor, está dando tudo errado na minha vida. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. A palavra não falha. A palavra não mente. Hoje existe uma inversão de valores. Muitos dos que se intitulam cristãos ou discípulos consagram para si e não para o Senhor. Pensam em si e não no Senhor. Fazem tudo por si e não para o Senhor. E ainda tem a ousadia de dizer: eu não tenho tempo para Deus. Ainda tem esta ousadia, porque a Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso é doutrina bíblica. Meus irmãos, quer eu goste, quer o irmão goste ou não, é doutrina bíblica. A nossa vida e tudo o que nós fazemos tem que ser consagrado e apresentado ao Senhor. Isso é tomar a sua cruz, é viver de maneira digna do Evangelho. E é saber também, meus irmãos, que tomar a cruz vai fazer com que nós passemos por situações difíceis na nossa vida. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, e eu disse essas coisas para que vocês creiam em mim e tenham paz, João 16, 33. Neste mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse o Senhor. Tomar a cruz é encarar a vida cristã, aconteça o que acontecer. Pastor, está na época do Covid, pode estar a peste que tiver no mundo, mas devemos viver para o Senhor. Não importa o que aconteça no mundo, porque a nossa vida é em obediência, em consagração a Deus. Tomar a sua cruz em frente, mesmo que você passe por momentos difíceis na sua vida, angustiantes, momentos que ninguém quer passar com certeza, mas tome a sua cruz, seja consciente de que você tomou uma decisão para Cristo, uma decisão por toda a sua vida. A minha vida foi para sempre a nossa decisão diante do Senhor.
Por isso nós devemos honrar. Tenho, porém, contra ti, Apocalipse 2, 4 e 5, que tu deixastes o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde tu caiu e te arrepende. Nós não podemos nos deixar ser abalados pela situação e abandonar ao primeiro amor. O Senhor é a nossa base, é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que os montes se abalem, o Senhor dos exércitos conosco está. Meus irmãos, eu sei que cada um de nós temos problemas diferentes, com graus de sofrimento diferentes. Mas eu garanto algo para vocês, baseado no Senhor. Nenhum dos problemas é maior do que o nosso Deus. Nenhum. Tudo o nosso Deus dá conta. Tudo, e Ele nos dá essa segurança. Meus queridos irmãos, tomar a cruz é entender que nós vamos passar por momentos difíceis na nossa vida, mas não vamos abandonar ao nosso Senhor. Não vamos abandonar aquele que morreu por nós em uma cruz, com o propósito de nos dar vida, de nos resgatar e de nos transformar. Voltemos ao versículo principal lá, base, aliás, Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Todo dia, tome a sua cruz. E o terceiro princípio, e siga-me. A terceira ação, atitude ou característica de um discípulo, de uma pessoa que ama a Cristo, é seguir a Jesus Cristo. Aonde quer que esteja, testemunhar de Jesus Cristo, viver para Jesus Cristo, é amar a Jesus acima de tudo, acima de todos. Meus irmãos, vamos fazer uma reflexão de como está o nosso amor diante de Jesus Cristo. Porque quando nós o amamos, nós cumprimos a sua missão. Passaram-se 7 dias. Quantas pessoas ouviram do amor de Jesus pela minha boca e pela sua boca? Porque foi-nos dada uma missão. Ide pregai o evangelho a toda criatura. Foi-nos dada essa missão por amor a Jesus Cristo. Segui-lo consiste em amá-lo. João 12, 26 diz: quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Nós amamos ao Senhor, coloquemos em prática este amor. Vamos anunciar o Evangelho às pessoas que estão à nossa volta. Vamos proclamar o Evangelho para parentes, para amigos, para conhecidos, para desconhecidos. Não importa, proclame ao Salvador. É isso que Ele requer de mim. É isso que Ele requer de todos nós, irmãos. Por amor a Ele, é ter compaixão do perdido. É olhar para a pessoa e saber que se ela não se entregar a Cristo, ela vai para o inferno. É querer participar para que ela conheça do amor de Jesus Cristo. É desejar falar desse amor para as pessoas. É segui-lo. Porque esta missão foi dada a nós. Mateus 4, 19 e 20 diz: e disse Jesus: sigam-me. Olha que bonito. Meus irmãos, é sensacional. E eu os farei pescadores de homens. Ele não disse só para 1, 2. Ele desafiou aqueles que o amavam a se tornarem pessoas que o conhecessem, e ele os faria pescadores de homens. Meus irmãos, está na hora de pescarmos, de buscarmos vidas
para Cristo, de sermos pescadores de homens, de mulheres, diante da nossa sociedade. Está na hora de falar. Nós não podemos nos calar. É na sua empresa? Fale. Você tem oportunidade. É no seu trabalho? Fale do amor de Jesus Cristo. Deus lhe concede oportunidade todo santo dia. Ele concede para todos nós. Todo santo dia. Vamos aproveitar essa oportunidade. Não vamos deixar passar 7 dias sem que alguém ouça da nossa boca que precisa de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Salvador. Meus queridos irmãos, seguir a Jesus Cristo consiste em cumprir a sua missão, como Ele nos desafiou. Os anjos anelaram pregar o Evangelho, mas Ele disse que tinha nós aqui, os meus servos. Fomos nós que fomos agraciados para anunciar e para proclamar. Meus queridos, se aumentasse mais em nosso coração a vontade e o desejo de proclamar, assim como existe em nosso coração o desejo, de olharmos as nossas coisas, de buscarmos os nossos interesses. Ontem eu estava conversando com jovens e eu disse assim, se nós invertêssemos as coisas diante de hoje. Exemplo, quando nós saímos, nós deixamos o nosso celular esquecido, nós voltamos na hora para pegar. Se nós fizéssemos isso com a Bíblia, se nós saíssemos com ela a todo momento, esqueci a Bíblia, eu volto imediatamente, eu pego a Bíblia, porque ela é a palavra do Senhor, a palavra que liberta. Eu não vou almoçar sem olhar a Bíblia, eu não vou jantar sem olhar a Bíblia, eu não vou dormir sem olhar a Bíblia. Se nós trocássemos os princípios aí, quanto mais fortes nós nos seríamos, mais edificados e mais fortalecidos. Meus queridos irmãos, vamos proclamar. É algo urgente, necessário, que foi desafiado para nós. Seguir a Jesus Cristo consiste em caminhar em seus passos. Ainda há pouco nós cantamos um salmo, né? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Salmo 128:1 diz, como é feliz quem teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Olha, essa alegria, essa felicidade de um homem e de uma mulher de Deus é incomparável. É maravilhosa. Salmo de número 1 diz assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores ou dos zombadores. Como é feliz um homem e uma mulher que se consagram, que obedecem, que seguem os passos de Jesus. Como é feliz. É o Senhor quem nos garante. É o Senhor quem nos afirma. Meus queridos irmãos, nós temos diante de nós a solução para tudo na nossa vida. E para sermos fiéis, discípulos verdadeiros, autênticos, dispostos, determinados, nós temos que agir, nós temos que ler, nós temos que falar, nós temos que orar, nós temos que proclamar, nós temos que viver o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não é para falar somente de forma superficial, mas real, intensa. Por fim, caminhar, seguir os passos de Jesus significa uma obediência ao Senhor. Quem segue, obedece. E quem obedece, cumpre aquilo que o Mestre nos manda fazer. João 14,15 diz o seguinte, olha as características, meus irmãos, é muito claro. Se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos. É claro, não tem nada de incompreensível aqui. Um cristão que ama a Cristo obedece os princípios do Senhor. Atos 5:29. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso antes obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Mas vale
seguirmos ao Senhor do que seguirmos aos homens. É isso que Deus nos desafia a fazer, a viver. Tiago 1,22 foi a minha primeira pregação aqui em Presidente Dutra há 9 anos. Eu lembro, eu preguei nesse texto. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Se você é um discípulo, você fará tudo por amor ao seu mestre. Tudo, meus irmãos. Não importa o que você esteja enfrentando na sua vida, o que vale é o amor ao seu Senhor, porque Ele nos sustenta. Se não somos capazes de fazer e de nos dedicar por amor a Cristo, cuidado. Tem algo de muito errado. Muito errado. Todo cristão que ama a Cristo se dedica e se consagra a Ele. Porque nisto consiste o amor de Deus, 1 de João 5,3, em obedecer aos seus mandamentos. Olha a finalização. E os seus mandamentos são pesados, né? É isso? Isso. E os seus mandamentos, irmão Antônio do Foto, não são pesados. Aí está, meus irmãos. Aí nós fazemos agora uma análise e uma aplicação na nossa vida. Eu sou capaz de negar a mim mesmo? Eu sou capaz de tomar a minha cruz todo dia? Eu sou capaz de seguir ao Mestre? Porque essas características são características de um homem e de uma mulher que amam a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, meus queridos irmãos. Quando a palavra parece que nos incomoda, nós devemos dar graças porque Deus teve compaixão de mostrar aonde nós estávamos errados, para que nós possamos consertar. Porque a palavra ela vem nos consertar. E você que está nos visitando e ouviu esta mensagem, deseja se tornar um homem ou uma mulher de Deus, guiado por Ele, não tenha medo dEle. Tome uma decisão de conhecê-lo, de viver para Ele, de depender dEle, de ser exclusivamente dEle, porque Ele já pagou o preço por você.